fazer aqui, eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Glória a Deus. Hoje nós vamos ter um tempinho maior para a palavra de Deus. Ele tem boas novas. Demos hoje, não foi? Boas novas. Notícias boas para passar para os irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar à vontade. Vamos agora ter a palavra do Senhor. Para que você receba de Deus nesta noite. Glória a Jesus. Amém. Como os irmãos que apareceram? Tem uma notícia boa para os irmãos. E eu vou entregar aqui depois da metade, irmãos fiquem ligados para receberem a mensagem do tempo, irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo 1. Livro de Marcos, no capítulo 1. Evangelho segundo Marcos. Escreveu. Glória a Deus. Segundo Evangelho, segundo livro do Novo Testamento. Tá vendo? Vamos ler o 4, os irmãos lerem comigo. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só o primeiro. Vamos ler de novo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Pai, fala conosco, Senhor, através dessa mensagem, Deus. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estive meditando a respeito desse texto e, assim, o Senhor me impactou de uma forma muito tremenda. Eu convidei algumas pessoas para estarem aqui conosco, infelizmente, mandei hoje, e pela distância, eu creio que muitos não puderam estar. Mas eu sei que o Senhor me preparou esse momento, irmãos. O Senhor me reservou esse momento. O Senhor tem falado ao meu coração, eu tenho meditado nesse texto. A mensagem que eu mandei para alguns não é fake news, é uma mensagem verdadeira, é uma boa notícia que eu quero dar para os irmãos nessa noite. Eu vou entregar essa notícia para os irmãos. Mas antes eu queria falar a respeito da palavra de Deus. Eu queria falar a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos o livro de Marcos, ele é o segundo livro do Evangelho. Os irmãos conhecem, todos aqui são cristãos, todos aqui conhecem a palavra de Deus. Eu até coloquei ali, queria colocar assim, coloquei para transmitir, porque algumas pessoas ficaram curiosas, ficaram pedindo para transmitir. Eu falei, eu vou fazer um esforço. A internet aqui em cima ajudou muito, caiu, já voltou de novo. Enfim, uma hora a gente consegue ajeitar aquele computador ali para fazer as transmissões, de forma que a gente consiga transmitir o culto, para quem não pôde vir, ou quem mora longe. Muitos irmãos gostariam de participar conosco, não podem por causa da distância, enfim. Creio que o Senhor falará. Se não por ali, falaram os irmãos aqui de forma presencial, que era o que eu gostaria de alcançar. Muitos que louvam a Deus pela vida dos irmãos cristãos, está brilhando, recebeu o convite também. Creio que repousou em boa terra essa mensagem.
E tem umas coisas que eu tinha dito aqui, eu vou entrar lá no texto para a gente não ganhar tempo. Antes de falar de Marcos, eu queria refletir com os irmãos a respeito do Evangelho do Senhor. Nós sabemos que a Bíblia, no Novo Testamento, ela começa, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, para quem não sabe, está desde criança, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, ela nos fala a respeito do Evangelho de Jesus. E no primeiro livro, que é o livro de Mateus, nós temos algumas reflexões para fazer ali, e eu fiz um apanhado assim, para destacar alguns pontos importantes, fazendo essa comparação entre os evangelhos. Por que um escreveu assim, por que o outro escreveu assado? E eu gostaria de destacar, se o tempo permitir, alguns desses detalhes compartilhando com os irmãos. Obrigado. Aí diz assim, o primeiro livro, Mateus, o primeiro livro do Evangelho sobre Mateus foi escrito pelo apóstolo Mateus, que leva o seu nome no livro, em uma tentativa, um testemunho visual que presenciou todos os acontecimentos narrados ali durante a estadia de Jesus aqui na terra conosco. Então, nesse período, foi quando Mateus resolveu escrever, ele presenciou, Mateus viu, Mateus tem testemunha ocular de tudo que se passou desde a apresentação de Jesus ali no seu batismo. Desde aquele momento, ele começou a chamar os seus discípulos, outros, mas esse foi um dos testemunhos oculares que presenciaram ali a revelação de Jesus e posteriormente a sua crucificação. O livro, ele começa seu livro no primeiro versículo e no seguinte, falando a respeito da genealogia de Jesus. Eu não vou ler aqui, vou ler só o primeiro versículo, só para a gente entender. E para dar um entendimento, a genealogia era uma cultura do judeu em que uma forma de eu saber se você pertence à minha família seria olhando para os nossos antepassados, falando, você é filho de quem? Aí você vai falando, eu sou filho de fulano, de ciclano, assim vai, seguindo na sua linha, ali os seus descendentes, os seus pais, os seus avós, enfim, assim por diante. E se em algum momento essa linha se cruzar com a minha, então você vai falando, eu vou pensando aqui. Não conheço, eu não conheço. Claro que para nós isso é difícil, mas para o judeu, que vivia numa cultura bem fechada, eles só podiam se relacionar com pessoas que professassem a mesma fé, nascidos judeus, assim. Então isso acontecia. Então, quando um viajante saía de um lugar para o outro, quando ele chegava lá, ele, às vezes, numa conversa com algum desconhecido, a primeira coisa que eles faziam era: você é filho de quem? Aí ele falou: não, você é meu parente, você vai ficar lá em casa hoje. Você vai dormir lá em casa hoje, você é meu parente. Aí a conversa vai fluindo. Aí, então, foi assim que Mateus fez, detalhando a história de Jesus, e para nós, para apontar toda a genealogia de Jesus até chegar nele. Ou seja, quem é Jesus? É isso que Mateus queria dizer por meio da sua genealogia. E já expliquei que isso fazia parte da cultura. Aí, lá no versículo 18, ainda de Mateus, no capítulo 1, nós vemos Jesus, o nascimento de Jesus. Diz assim o texto, Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E os irmãos conhecem a história, eu não vou dar continuidade aqui para a gente ganhar tempo. Mas ele primeiro fala da genealogia, na sequência ele fala do nascimento de Jesus, para que nós pudéssemos tomar conhecimento. Então, a princípio, é assim que começa o livro de Mateus. Pulando o livro de Marcos, que seria o segundo, que a gente vai meditar um pouco mais dele, nós chegamos no livro de Lucas, que seria o terceiro dos livros, o terceiro dos evangelhos, os evangelhos narram todos sobre a vida de Jesus, por isso que ele leva esse nome de evangelho, que é o Evangelho de Jesus. E Lucas começa diferente, Lucas, ele começa a sua narrativa assim, o terceiro livro narra o Evangelho segundo Lucas. Foi escrito depois da morte de Jesus, ou seja,
Lucas veio depois ainda da morte de Jesus, na segunda metade do primeiro século. Ou seja, Lucas não conheceu Jesus de perto. Lucas, ele não viu Jesus, ele não caminhou com Jesus, porém, quando ele conheceu a história de Jesus, ele falou: peraí, vou investigar isso aí detalhadamente. Ele era um médico, então ele tinha esse conhecimento da época. Ele era um médico, ele fazia várias coisas, né? Além de só cuidar das pessoas. Ele tinha conhecimento, ele tinha escrito, ele tinha cultura. Então ele queria investigar detalhadamente os fatos que aconteceram, né? Então ele partiu nessa empreitada com o objetivo de investigar a respeito de Jesus e deixar isso escrito para que chegasse até nós no dia de hoje, né? Vamos colocar assim. Aí ele começa dizendo assim: muitos se propuseram a escrever uma narrativa dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que foram transmitidos por aquele que desde o princípio foram testemunhas, ou seja, os apóstolos, os discípulos, né, oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever esse relato preciso. Né? Aí ele está falando aqui do Teófilo, né? Excelentíssimo Teófilo. Então, esse era o objetivo de Lucas. Vemos que Lucas se propôs a escrever de forma precisa todos os relatos dos testemunhos oculares. Ele queria afastar qualquer questionamento de todos que queriam colocar em dúvida o que era falado. Por meio de seu relato, todos poderiam usar os detalhes narrados e verificar o que estava sendo falado era real ou não. Ou seja, todos os detalhes que os irmãos vão ver, e lógico que a gente não vai ter tempo aqui de entrar muito no Evangelho de Lucas, mas todos os detalhes que os irmãos puderem observar são fatos históricos que hoje, né, anos e anos depois, vez ou outra é encontrado um artefato arqueológico, tudo que comprovam a veracidade daquele texto, daquela narrativa, daquilo que foi colocado ali. Até alguns anos atrás, alguns anos assim, eles duvidavam, por exemplo, da existência do rei Davi. Davi é um conto, né, que contava para as crianças, falando lá dos gigantes e tudo mais. Duvidavam até da existência de Davi na história. Porém, né, tempos depois encontraram fatos arqueológicos que demonstravam ali que realmente havia um rei chamado Davi. Né, o que reforça a grandiosidade da palavra de Deus como uma narrativa verídica, como uma narrativa de algo que realmente aconteceu na história. Hoje já tem até lá, exatamente conforme as características, estão terminando as escavações lá, é algo um pouco recente, do Palácio de Davi. E algumas características ali reforçam que aquele lugar que foi encontrado realmente se trata ali do Palácio de Davi. Por estar perto do que seria as muralhas do templo, eles falam uma coisa lá de uma certa barragem que eles fizeram, não é barragem que dá o nome, me fugiu agora, mas é algo assim para conter a terra, eu esqueci o nome, para conter a terra para não haver desmoronamento, né? E encontraram isso ali também nas escavações, e por essas características eles dão a entender que aquele lugar ali foi onde foi construído o palácio de Davi, do rei Davi. Aí na sequência, no versículo 5, ainda no capítulo 1, Lucas, ele narra sobre o nascimento de João Batista. Veja só, Lucas, agora, primeiro, ele fala porque ele se propôs a escrever aquele livro, e na sequência ele já começa a falar de João Batista. E ele diz assim, quando Herodes, rei da Judéia, e aqui já é um detalhe, Herodes, o rei Herodes, né? É um detalhe que depois na história pode se investigar na sequência dos reis, de outros livros, fora da Bíblia, outros livros que tem lá, então existe alguma coisa que ficou da existência desse homem lá. Então, o rei Herodes, que se refere para nós hoje, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua mãe Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Já Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente todos os mandados e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos estavam bem velhos. O que chama atenção para nós aqui é o seguinte:
nós vemos João, aqui o João Batista, que nós vamos conhecer depois. João Batista, o seu nascimento já foi fruto de um milagre. Amém? As crianças estão vendo aí? João Batista foi fruto de milagre. A mãe dele, além de ser uma senhora idosa, vamos colocar assim, a Bíblia usa outro termo mais forte, era uma senhora idosa, ela não podia ter filhos. Então, quando ela engravidou, foi um milagre. Foi algo assim que chamou muita atenção, e eu não vou poder entrar nessa história por causa do tempo. Mas só para os irmãos saberem. E o que chama a atenção aqui é que Zacarias, o pai de João, e aqui está um detalhe muito importante que a gente vai usar mais para frente, Zacarias, ele era João Batista era filho de Zacarias. Zacarias era um sacerdote, e o sacerdócio era passado de pai para filho. E um ponto interessante aqui também é que, através da sua mãe, ele era um descendente de Arão, o que para nós é um ponto muito curioso. Não sei se alguns já entenderam, eu vou segurar essa informação apenas para deixar os irmãos curiosos. Eu creio que a gente vai conseguir chegar lá. Estou olhando sempre o relógio ali por causa do tempo. Aí a gente para aqui por enquanto, irmão, para a gente ganhar tempo. E agora nós vamos lá para o livro de João. Lá para frente, o João apóstolo, não o João Batista, é o João discípulo de Jesus. Vamos lá ver como é que foi escrito ali. Aí, um resumo aqui para os irmãos. João, ele resolveu, quando escreve o seu evangelho, o objetivo dele era inspirar a fé. Ele teve um relacionamento muito próximo com Jesus, o que se reflete no seu texto, quando o texto diz assim, que João era um discípulo amado. Ele mesmo se chama assim, o discípulo amado, ele está falando dele mesmo, porque de fato ele tinha um relacionamento muito próximo de Jesus, e isso se reflete no texto, de uma forma carinhosa, dele se dirigir aqui ao Senhor. E aí, olha só que maravilhoso, aí por isso, que ele começa o seu livro dessa maneira, ele coloca assim, no princípio, aí logo para nós ver isso, eles vão ler ali, isso aqui já está na outra tradução, vamos dizer assim, esses irmãos conhecem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí continua. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Irmãos, isso aqui é de uma intimidade muito grande. Ele está dizendo, isso aqui ele pegou de uma oração de Jesus, que ele fala que lá no princípio Jesus já estava. Uma oração que Jesus fez. Esse João aqui, o discípulo, o apóstolo do Senhor, ou aquele que era amigo, ele captou a mensagem. E daí colocou nas suas palavras aquilo que Jesus tinha colocado. A outra tradução diz assim, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus e por meio dele, Deus criou todas as coisas. Sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida, e a sua vida conduz a todos, e a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguirá apagar. Falando de Jesus, que é a palavra. Ele é o verbo é a palavra. Jesus era o verbo vivo, que ele queria dizer aqui. Porque lá no princípio Jesus já estava. Lembra? Quando lá no Gênesis, no capítulo 1, fala assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, ali está colocando no plural, diz que não tinha mais alguém ali. E aqui, o nosso amigo João, aqui, o apóstolo, está dizendo que era Jesus que estava lá, juntamente com Deus. Vamos lá. Aí, logo em seguida, o João, o discípulo, o apóstolo, e Jesus, começa também a falar sobre João Batista. Olha só, mais uma coincidência aqui. 4 livros, e aqui pelo menos 3, nós já estamos vendo aqui esse personagem aparecendo, João Batista. João Batista foi um personagem extremamente fundamental naquilo que estava para acontecer, naquilo que já havia sido profetizado, e a gente vai conseguir falar sobre isso. Aí diz assim, logo em seguida, João aparece, João Batista, no versículo 6 de João, no capítulo 1, diz assim, Deus enviou um homem chamado João, para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos cresçam. Ele não era a luz, mas veio para falar a luz, aquele que é a verdadeira luz,
que ilumina todos que estavam ilumina a todos, estava chegando ao mundo, ou seja, estava anunciando a vida de Jesus. Ó, João Batista é tão importante que aparece nas narrativas por ser o cumprimento de uma profecia. Essa profecia foi feita lá no livro de Isaías 700 anos antes, irmão. São 700 anos antes da chegada de Jesus, já havia sido profetizado que ele viria. E um detalhe, aqui eles estão de João, tá bem? Claro que aponta para Jesus, mas ele está falando de João, porque a profecia, eu separei o texto aqui, Isaías 40, não sei se vai dar para colocar, Isaías 40, no versículo 3, eu olhei aqui por causa do tempo, Isaías 40, versículo 3, diz assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda, nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo monteiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor manifestará a toda a carne, juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Ou seja, vós que clama no deserto, endireitai no ermo. Bota lá no 3, Jéssica, para a gente, por favor. É o que diz ali, endireitai, no finalzinho. Então, agora que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo, vereda ao nosso Senhor. O que é ermo, irmão? O que é ermo? Os irmãos sabem, né? Ermo é algo só, distante, né? Desacompanhado, solitário. Quando a pessoa está no ermo, né? Está distante, algo assim afastado, né? É o significado dessa palavra. E aí, nós vemos que quem que foi pregar afastado? Né? Os irmãos se conhecem essa palavra, né? Quem que foi depois pregar afastado? Era João, e aqui já estava profetizado a respeito de João, 700 anos antes. É o detalhe para nós aqui. Aí vamos continuar. E por que aí, um detalhe muito curioso aqui. Vem cá, aqui no tempo de Jesus, no tempo que Jesus viria, nós já tínhamos templo, nós tínhamos levitas, nós tínhamos sacerdotes, nós tínhamos a estrutura toda montada. Por que João Batista não pregou dentro do templo? É isso que eu quero contar para os irmãos hoje. Né? Eu quero chegar a esse entendimento para os irmãos. E hoje eu propus trazer a mensagem assim, porque eu quero que os irmãos entendam o texto. Né? Não quero cansar ninguém, obviamente, mas eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero que a gente caminhe um raciocínio lógico aqui dentro do texto bíblico. Né? Porque o Senhor ele fala conosco, a gente se emociona, a gente sente, a gente chora. Mas a gente está caminhando aqui numa linha lógica, de forma que, se formos questionados depois, os textos estão aí para provar, e todo o apoio científico, todo o apoio arqueológico reforçam aquilo que estamos falando aqui, né, que vamos falar, sempre falar até a vinda do nosso mês. Aí diz assim, ó, por que João foi pregar solitário? O que aconteceu com todo o povo de Deus? Ele poderia pregar dentro da cidade, mas não, ele tinha que pregar lá fora, tinha que pregar no meio do deserto. Toda a preparação e o ensinamento de Deus eu falei para os irmãos, ele tinha levita, tinha tempo, tinha tudo. No entanto, ele foi pregar fora. Essas são as perguntas que eu quero começar a responder para os irmãos. Né? Enfim, aí vamos agora entrar, né, no texto aqui que nós lemos, falar a respeito do evangelho que Marcos escreveu. Amém? Bem, vamos lá. Agora, finalmente, né, eu quero ir direto ao ponto e dar logo a tão esperada boa notícia. Eu anunciei para os irmãos que daria uma boa notícia e compartilhar com os irmãos essa boa notícia. Com pessoas especiais, pessoas que eu convidei, pessoas que vão assistir depois essa transmissão. Qual seria essa boa notícia? Eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Vamos lá. Diz assim o texto que nós lemos, né? Coloca para a gente, por favor, agora, Marcos, no capítulo 1, versículo 1, coloca na nova tradução, que aí já usaria outro entendimento do texto, é o mesmo texto, porém já com uma outra tradução dos nossos dias, né? Com as palavras
mais próximas para nós. Pode usar aí o aqui, por favor. Isso. Olha lá, o Marco, né? Esse é o princípio das boas novas a respeito de Jesus, Filho de Deus. Né? Aqui já começa a dica do que eu quero falar para os irmãos. Eu creio que os irmãos já entenderam. Né? Quais são as boas notícias que nós temos que anunciar? Quais são as melhores notícias que nós temos para anunciar? Está aqui Marcos. Essa foi a manchete do livro dele. Sabe no jornal? Quando você vai ler o jornal e tem a manchete lá, a manchete principal fica gigante assim na capa do jornal, não é? Foi o que o Marcos fez aqui, ó. O escritor dos evangelhos, Marcos, ó, ele, quando começa a escrever, ele diz assim, ó, o que eu vou falar? Eu vou falar a respeito das boas novas, a respeito de Jesus Cristo. E o que chama a atenção, irmãos, aqui, é essa palavra boas novas, pelo menos, fui criado na igreja, não sabe, né? A gente ouve isso, mas que raio de boa nova é essa? Qual é a boa nova exatamente? O que Jesus quer dizer quando ele disse lá que o seu evangelho é as boas novas? Né? E eu quero compartilhar isso com os irmãos. Vamos lá. O evangelho, como já vimos no texto atualizado aqui que a gente acabou de ler, o termo evangelho trata-se de uma boa notícia que deveria ser dada sempre com alegria. Esse é o detalhe do evangelho de Cristo. Vamos lá, só já para a gente ganhar tempo, já vou citar aqui, ó. Mesmo antes de Jesus, os romanos já usavam esse mesmo termo para declarar e proclamar todos os acontecimentos. O termo evangelho, para colocar aqui para os irmãos, o termo evangelho já era usado na época. Não foi Jesus que inventou. Não foi Jesus que inventou essa palavra. Só que Jesus ouviu, entendeu por que esse nome era usado. Esse nome só era usado em algumas ocasiões. Por exemplo, quando o César, aqui nós estamos no período que Roma governava, enfim. Então, quando o César, que era o governador da época, o imperador, ele queria fazer uma proclamação, um anúncio, isso era dito como um evangelho. Então, está sendo anunciado um evangelho, uma boa notícia. Esse é o significado da palavra. Evangelho significa boa notícia. E mesma coisa para nós no dia de hoje. Quando você dá uma boa notícia para alguém, de qualquer coisa que for, você poderia colocar que é um evangelho que você está anunciando. Só que, quando Jesus ouve isso, entende, né? Jesus viveu, irmão, naquele período. Então, por mais que alguns, talvez, que queiram olhar mais espiritualmente para a coisa, queiram colocar assim, não, de maneira nenhuma. Esse texto foi Jesus que colocou, não, o evangelho de Cristo, de fato é, irmão. Mas Jesus, ele viveu naquele período. Ele falava como eles falavam, né? Eles anunciavam as coisas, conversavam como eles conversavam. Ele estava presente na terra. E por isso o termo que ele usou, ele ouviu, o evangelho é para isso? Então eu vou proclamar o meu evangelho, as minhas boas notícias. Isso é isso que eu vou falar para vocês. E qual era a boa notícia? Vamos ler. Jesus usou como boa notícia que eles usavam para dar, por exemplo, uma conquista militar era um evangelho. O nascimento de um filho de César era um evangelho, era uma boa notícia, era algo assim, e sempre de cunho que pudesse agregar na vida das pessoas, que pudesse somar, que impactasse positivamente na vida das pessoas. Sempre que era uma notícia desse nível, era chamada de evangelho, né? Para nós, boa notícia. E por isso que Jesus usou também. Era algo que impactaria o mundo, né? Ele nos impacta até hoje. Depois de Jesus anunciar o evangelho, Jesus, o que ele fez? Por que Jesus passou a usar? Ele, na verdade, ressignificou aquela palavra. Ele passou a dar um novo entendimento para aquela palavra. Né? Vamos colocar assim, de certa maneira, ele se apropriou daquilo ali. Não, a partir de hoje, o evangelho significa o meu evangelho, as minhas boas notícias. Né? E depois de Jesus, quando se fala de evangelho, a gente já fala de Jesus, né? Já fala de Jesus que não usa mais para outra coisa, né? Então, essas são as boas notícias. Aí, Marcos, ele já começou com a manchete. A boa notícia a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos colocar assim. No versículo 2 e 3, ele fala da preparação do caminho por meio de João Batista. Novamente, João Batista aparecendo. Quando as pessoas
aqui o texto diz assim: chamando as pessoas para endireitar o caminho. Se não ficou claro, vimos no texto de Lucas, no capítulo 1, versículo 5, que João Batista era sacerdote, que eu falei para os irmãos, de parte de pai. Ele deveria ser sacerdote, poderia ser sacerdote por parte de pai, e por parte de mãe, ele poderia ser o sumo sacerdote. Olha só que coisa interessante, né? Eu ouvi isso, né, estudando, pesquisando, assistindo, né, algumas pessoas, estudos a respeito. Isso me chamou muita atenção. Para mim, essa ficha nunca tinha caído. E João, ele, apesar de ser um personagem icônico, né, que vai pregar no deserto, vestindo, né, roupas de pelo de camelo, que comia mel silvestre, que comia gafanhotos e mel silvestre, né? Era algo assim tão diferente. Mas por que isso, meu Deus? Por que ele não foi levantado o sumo sacerdote, então? Porque lá ele teria, digamos assim, no olhar natural, mais acesso, né, às pessoas, status, posição, né, teria autoridade para falar, mas não. Ele foi pregar no deserto. Primeiro, porque já estava profetizado. Segundo, porque algumas coisas que estavam acontecendo naquele tempo já não agradavam mais o Senhor. Então, irmãos, estamos aqui hoje. Não estou aqui em meu nome, estou aqui em nome do Senhor para falar a respeito do seu Evangelho. A notícia boa não é minha, ela é minha também, porque eu quero dar essa notícia boa para os irmãos. Eu quero anunciar para os irmãos que a notícia boa ainda está de pé, que a notícia ainda é boa, que a notícia ainda muda vidas. Essa mesma notícia aqui transforma a história, transforma a trajetória. É isso que eu quero anunciar para os irmãos hoje. E vamos continuando aqui, ó. Aí falamos de João Batista, né? Ele era sacerdote. Eu já falei para os irmãos que ele poderia ser sumo sacerdote. Eu preparei algumas referências aqui para a gente entender por que o fato dele ser descendente de Arão, que a sua mãe ali era uma das filhas que, né, na sua linha aí, chegava até Arão. Eu ia aqui, mas para não falar os irmãos, eu vou entrar no texto, mas quem quiser meditar e quiser anotar, pode meditar lá em Êxodo, no capítulo 28. E Levítico no capítulo 8. Lá tem a narrativa, né? As orientações que Moisés deu, né? E os motivos. Lembra que Arão ajudou Moisés quando ele estava resgatando o povo do Egito e tudo mais? Então, Deus deu um sacerdócio especial para ele, que depois foi chamado de sumo sacerdote. Né? E por isso, ele foi escolhido. Mais para frente, em uma rebelião que aconteceu, o Senhor mandou que cada tribo de Israel pegasse uma vara e colocasse na presença do Senhor, uma vara cortada, esculpida ali com o nome de cada tribo. E a vara que florescesse significaria que Deus estava na vida daquele ali, que aquele ali seria um sacerdócio escolhido. E os irmãos conhecem o texto, né? Isso está narrado, se eu não me engano. Acho que se não for Levítico, não me perdoe, mas olha na internet que eu acho que eu tenho que referência. Mas isso está narrado, essa história. Só botar assim na internet, vara de Arão floresceu, aí vai aparecer lá os irmãos. Está mesmo, eu perdi a referência. É no mesmo. Jéssica, muito obrigado, Jéssica. Eu pego uma anotei aqui. Então tá, Deus, eu não vou ler por causa de tempo, mas está dando. No meu capítulo 17. Os irmãos podem meditar depois, a respeito da vara de Arão que floresceu. Aí vamos continuar aqui, ó. Então, nós sabemos que ele veio, que ele foi pregado no deserto, que ele usou roupas curiosas, que ele comia coisas diferentes lá, que ele se destacava dessa maneira de forma diferente, e mesmo tendo todo o direito de assumir um sumo sacerdócio, né, e um detalhe importante, eu já vou adiantando aqui para a gente ganhar tempo, o sacerdócio ele era um sumo sacerdote, deveria ser um. No tempo de Jesus, né, se a gente for ler, a referência está mais para baixo aqui, mas os irmãos conhecem, então daqui a pouco eu acho ela aqui. Aparecem dois sumos sacerdotes no tempo de Jesus, Anás e Caifás. É curioso também, né? Só deveria ser um, mas naquele tempo tinha dois. Aí já adiantando aqui para os irmãos, foi quando Roma tomou conta da região, Roma começou a exercer influência dentro do templo. E por isso eles começaram a indicar os seus no cargo de liderança. Né? E por isso indicaram lá Anás e Caifás, uma sobre, outra região, né? E colocavam os dois lá, e eles exerciam influência. Por isso João Batista
não foi sacerdote. Por isso que João Batista não foi sumo sacerdote. Ele falou: aí dentro está assim agora, então eu vou pregar lá no deserto, eu vou pregar lá longe. E quem quiser me ouvir vai ter que ir lá, porque a verdade está lá. Irmãos, o próprio Jesus, quando esteve no templo, Jesus apresentava para eles assim, um olhar de admiração. Nossa Senhor, está vendo essas pedras, né? Vocês vão olhar na internet, umas pedras enormes assim, do templo lá de Herodes, que no segundo templo, né? As pedras enormes, e essas a gente consegue ver até hoje, porque as muralhas estão ainda, as paredes lá dos muros, enfim. Aí tu vê assim, ó, paredes enormes, feitas com pedras quase que impossíveis de ser carregadas, né? Principalmente pela tecnologia da época. Aí sabe o que Jesus falou? Vocês estão olhando para isso aí, ó, não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Jesus está apontando, o próprio Jesus apontando que ele não atuaria dentro do templo, ele não atuaria por causa do templo, né? No início da trajetória do povo no deserto, nem casa, nem templo já existia, eram tendas que eram construídas, depois destruídas, desmontadas, e depois montadas novamente, chegavam num lugar que era para ficar construída novamente, depois desmontada novamente, e assim por diante, até que chegou o tempo lá por meio de Salomão, que o Senhor permitiu que o templo fosse construído. Mas eu creio que Deus, na sua eternidade, na sua sabedoria, ele até demorou a colocar, digamos assim, o templo, para que as pessoas não olhassem apenas para o templo, não olhassem apenas para os rituais, não olhassem apenas para o sumo sacerdote, não olhassem apenas para as pessoas que tivessem um relacionamento pessoal com ele. Essa eu creio que seja a mensagem principal que ele queria falar, através de tudo isso que acontecia. Todas essas coisas, sacerdócio, tudo isso que acontecia, os sacrifícios, tudo isso que acontecia, eram coisas que apontavam para Jesus, apontavam para o Mestre, apontavam para o Senhor. E às vezes o povo se prendia tanto à ritualidade, se prendia tanto aos costumes, se prendia tanto à majestosidade, vamos colocar assim, do templo, que se esquecia do principal, que era o próprio Deus, era a própria presença de Deus. Então é isso que a gente está vendo aqui. Aí eu já não sei se tem mais coisa, eu vou avançar aqui para os irmãos. Então, quem se batiza, aí João, conhecido como João Batista, não que o nome dele, o sobrenome dele foi Batista, né? João Batista, não está falando, não é RG dele, não. É porque ele batizava as pessoas, por isso que eu conheci como João o Batista, né? Porque ele batiza as pessoas, né? Então, uma curiosidade, para nós não tem palavra, né? Mas a gente faz João Batista, aí alguns podem achar que era como se fosse o sobrenome dele, né? Assim, como a mulher samaritana, enfim, outros nomes de Codinaí, é o nome da localidade, né? Enfim, João, aliás, pregava o batismo como sinal de arrependimento para perdão dos pecados. Ou seja, quem se arrepende, o batismo era um sinal de que aquele arrependimento aconteceu. Ou seja, eu estou lá, ele chamava as pessoas, ele foi pregar no deserto, ele foi pregar lá nesse lugar distante. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ele pregava no deserto e a sua mensagem era chamando as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. O batismo como sinal de arrependimento que nós vimos aqui. Aqui vemos a diferença do fato de não batizar as crianças, né? Para nós aqui. Infelizmente, outra igreja pratica isso, mas, enfim, tem suas justificativas lá, mas nós entendemos aqui, à luz da Bíblia, que o batismo, ele é para o arrependimento. E como a criança, por exemplo, recém-nascida, vai se arrepender de alguma coisa? Ela não tem consciência direito daquilo, né? Uma recém-nascida não tem, mas anos depois não recorda, ninguém tem memória de um ano ou menos, né? Eu creio que não. Enfim, então, por isso uma diferença aí. Em essência, o perdão só ocorre com arrependimento. E o batismo é só um sinal daquilo ali aconteceu, um testemunho adiante da família, da sociedade, de que você de fato se arrependeu. A consciência do pecado vem quando entendemos
entendemos que somos pecadores e que não temos condição de nos limpar sozinhos. Né? Por que isso? Por que eu sou pecador, mas eu sou tão bonzinho, eu só faço coisa boa? Aí vem Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, irmãos. Né? Por mais que você seja bonzinho, em alguma coisa você pode estar pecando. Por mais que você realize boas ações, em alguma coisa você falou mal de alguém, você questionou alguém, você machucou alguém, a sua palavra feriu alguém. Eu também, eu me coloco aqui também. Né? Eu estou aqui debaixo do mesmo texto que nós estamos meditando nessa noite. Amém? Então, todos pecaram, Jesus quis dizer, e destituídos estão, afastados, distantes, né? Distantes da glória de Deus. Todos pecaram. Logo, todos precisamos de perdão. É esse perdão que nós precisamos aqui. É esse perdão que Jesus tem que arrumar para nós. Amém? Então, quem se batiza está deixando este sinal de arrependimento claro, né? Como nós vemos lá no final do livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 16, diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se não conhece o texto conhecido, ou seja, precisa crer, porque quando você crê, você reconhece que você é pecador. Primeira coisa, eu não sou pecador. Bom, vamos voltar um pouquinho, vamos expressar um pouquinho mais. Então, todos pecaram, então você também é pecador. Eu não sei que vocês esqueçam aqui de Jesus. Né? Todos pecaram. Aí, destituídos estão na glória de Deus. Então, quando você alcança a consciência, né, que você é um pecador, e que você precisa ser limpo, e que você não consegue se limpar sozinho, aí vem o batismo. Porque não que o batismo remova pecados, irmãos. Pelo amor de Deus, entenda. O batismo, ele é uma manifestação, algo que você está gritando para o mundo. Eu sou pecador, eu estou me arrependendo, né? Não preciso vangloriar, mas demonstrando publicamente assim: eu sou pecador e me arrependo daquilo que eu fiz. E foi, né, a orientação que os apóstolos que aprenderam de Jesus estão dando para nós aqui nessa noite. Quem crê e for batizado será salvo, então precisa crer e precisa ser batizado. Mas em algumas situações específicas, né, por exemplo, o caso do ladrão da cruz, que nós vamos citar aqui, não houve tempo de ser batizado, tudo bem. Algo muito específico e algo que ele não tinha como. Dá uma licença aqui, tira aqui da cruz, me leva ali, me leva para ser batizado, não tinha como. Né? Então o Senhor contempla esses casos também, né? As pessoas que se arrependem. São situações difíceis, irmão, porque às vezes ao longo da vida a pessoa tem uma oportunidade, né? E aí fica deixando assim: no último instante, quando eu tiver quase na beira da morte, vai ser. De repente você não vai ser. Eu espero que, se for para ser assim, e, né, todos que pensam assim tenham de fato essa oportunidade pela misericórdia do Senhor. Mas não é isso que ele está nos ensinando aqui. Nós temos que crer, enquanto a vida da esperança, né, em todos os nossos textos que a gente conhece. Amém, mano? Eu não estou recebendo, não estou recebendo. Amém? Então, eu vou continuar aqui. Né? Então, aí eu falei, mas aí um detalhe, né? Nós estamos falando que quem crê e for batizado será salvo. Aí a gente pergunta o seguinte: não, mas eu já sou batizado. O que eu faço? Aí vem uma boa notícia também, para quem já é batizado. Não, eu já me batizei, está tudo certo. Posso ficar tranquilo agora, eu posso pecar à vontade. Não vai por aí não, irmão. Vamos lá. Diz assim, vai seguir aqui o raciocínio. E ainda mais fácil para quem já se batizou, né? Basta se arrepender, aquele que se batizaram, né, e depois por algum motivo acabaram se afastando, basta se arrepender novamente e voltar a sentar à mesa com o Senhor. Olha só um detalhe importante: basta se arrepender e voltar, são palavras minhas, de interpretação. Mas eu vou colocar no texto aqui para os irmãos pesquisarem e refletirem por conta própria, irmãos. A salvação é algo individual, amém? É meu dever pregar, é dever dos pastores da igreja, dos irmãos, não só dos pastores, anunciarem essa boa notícia. Eu nem falei ainda, mas que os irmãos vegetarianos, eu nem falei exatamente qual que é a boa notícia. Nós estamos caminhando para chegar nela. Aí, para quem já recebeu e por algum motivo se afastou, você precisa reconhecer e voltar, dar um passinho atrás e falar: realmente, Senhor, me perdoa novamente, me limpa, me lava. Aí o texto de João, no capítulo 6, versículo 26, diz assim, ó, já resumindo, não vou ler outro versículo, mas os irmãos conhecem,
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Os irmãos entenderam? Jesus respondendo disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelo sinal que viste, mas porque comeste no pão e vos saciaste. Eu acho que a minha aqui está na outra tradução. Diz assim: ó, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, não é 56, Jéssica. Aí está o 26, é o 56. Deu aí? Deu não? Travou? Então os irmãos podem meditar na Bíblia aí. João, no capítulo 6, no versículo 56, aí está dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Ou seja, comer a carne e beber do sangue é o significado de permanência. Ou seja, aqueles que estão batizados, eles estão entrando. É o primeiro passo. Se arrependeu, se entregou, reconheceu. Aí o passo seguinte é permanecer. E a forma de permanecer é comendo da carne e do sangue. Nós estamos transmitindo aqui, eu creio que todos conhecem, mas temos as crianças também. E eu vou explicar o que é esse carne e sangue. Os irmãos conhecem. O que é comer da carne? Será que o crente tem que ser canibal? Tem que ir lá e comer, procurar o túmulo de Jesus? Não vai achar nada lá, vai estar vazio, né? A gente crê, né? Vai estar vazio lá. Né? Mas não é comer da carne, literalmente, mas sim sentar à mesa com ele, como eu já disse para os irmãos. Né? Aí, o texto que nós lemos na Santa Ceia, permanecer, está ligado a comer da carne e beber do sangue. Aí o texto que nós lemos frequentemente na Santa Ceia, diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23 e diante: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo. O corpo de Jesus. Quando nós estamos ceando, estamos aqui recordando, o propósito da ceia é esse, irmãos, é recordar. O propósito da ceia nada mais é do que recordar e desejar com muita esperança a volta do Senhor. Aí ele continua dizendo o texto assim: ó, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. É para recordar, é para a gente ter lembrança, é para a gente repetir isso, fazer isso, para manter a memória viva, para manter a chama viva, aquela chama viva, para manter a chama viva dentro de nós, que um dia o Mestre virá e retornará, para nos buscar e nos levar para morar com ele. Aí o texto continua: semelhantemente também se tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Aí o sangue aparece aqui novamente. Fazer isso novamente, ó, todas as vezes que beberes, em memória de mim. No mesmo texto, no versículo seguinte, ele cita novamente em memória. Nós temos um Deus que quer ser lembrado. Nós temos um Deus aqui falando conosco que quer que a gente deseje, com muita esperança, o seu retorno. É isso que tem que manter aceso, irmãos, dentro de nós, essa chama, esse desejo de termos um dia a esperança de sentarmos com Ele. Nós não merecemos, porque todos pecaram por nós mesmos, nós nunca alcançaremos, mas Ele abriu uma porta. E essa porta, só Ele pode fechar. E enquanto Ele não voltar para buscar a sua igreja, essa porta permanecerá aberta. E essa é a nossa esperança. Por isso que estamos aqui pregando, com pouca gente, com muita gente, não importa. O nosso dever é pregar. Se a mensagem vai alcançar os outros corações, não é um trabalho nosso. A gente se esforça no texto, a gente se esforça estudando, a gente se esforça para conhecer o Senhor. Mas o trabalho de fazer essa semente cair na terra é dele. Tem a passagem lá que o semeador saiu a semear, umas caíram na beira do caminho, outras caíram entre os espinhos, outras caíram entre os pedregais, mas uma caiu com a terra. Então nós estamos pregando. Muitas das nossas sementes vão cair no meio dos espinhos, e quando ela começar a crescer, alguma coisa pode vir sufocar, alguma coisa pode impedir as raízes de penetrarem aquela semente que cai na pedra. Mas uma terra vai achar, uma semente vai achar uma terra. E esse é o nosso trabalho aqui, é pregar, crendo que o Espírito Santo, aquele que nos conduz, levará essa semente até a boa terra. E eu creio, irmãos, que essa boa terra é o meu coração, é o coração dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem
Batista hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo continue falando mais. Pelas minhas limitações, às vezes eu não consigo, mas o Espírito Santo fala ao coração dos irmãos. Vamos lá. A pessoa tinha que. Aí falando um pouco mais de João aqui, já caminhando para o final aqui do texto. As pessoas tinham que sair de Jerusalém para se arrepender. Aí a gente volta aquela história que eu falei para os irmãos. Por que ele, ao invés de sair de Jerusalém, que é o local onde estava o templo, está até hoje, né, onde sobrou lá do templo, né, por que eles tinham que sair ao invés de entrar? Podia ser necessário para trás, eles tinham que entrar em Jerusalém, entrar no templo e lá no templo se arrepender. Mas não. No tempo aqui de João Batista, nós vemos Lucas narrando para a gente essa história que eu falei para os irmãos de Anás e Caifás. Não tem no capítulo 3, versículo 2, eu não vou ler por causa do tempo, mas citando aqui para os irmãos, ó, existiam dois sumos sacerdotes. Esse termo, irmão, sumo sacerdote, ele nem deveria ser colocado no plural, que era o sumo sacerdote. Era tem um termo que me fugiu agora, que eles usam em hebraico, mas me fugiu agora, mas que era dado ao sumo sacerdote. Aquele que era descendente do sumo sacerdote, ele levava, assim como tem a tribo de Levi, tinha um termo que é dado para aquele soldado da tribo de Levi, porém, na descendência de Arão, que era o caso aqui de João Batista, né? Que a gente está vendo aqui. Porém, aí, por questão de influência política e tudo mais, Anás e Caifás foram colocados, pessoas que foram levantadas fora da linha definida por Deus, que aí começa o problema, né? Entra a influência política, entra a influência de pessoas, deixa de estar debaixo da orientação de Deus, e aí coloca-se dois sacerdotes, onde deveria ser um, e esse um deveria ser descendente de Arão, né? Por causa da linhagem que o Senhor reservou, por causa da linhagem que o Senhor escolheu. Aí vamos lá, falando de influência política, estamos falando de influência política romana, né? Ó, aí João tem que pregar no deserto. Lá no deserto, nós vemos o seguinte: as pessoas se arrependem e são batizadas. Se arrepende e é batizado. Se arrepende e é batizado. Olha só, basta se arrepender para ser batizado, né? Infelizmente, a gente coloca, o ser humano coloca muitas condições. Você quer se batizar? Você tem que fazer comigo aqui no seminário, você tem que ser dizimista, você tem que ser isso, ser aquilo outro, você tem que fazer isso, você tem que vir para a igreja, você tem que usar roupa X, roupa Y. Não! João Batista, diversas vezes nos evangelhos, é colocado que João Batista pregava por arrependimento. Quem cria era batizado. A única condição é crer. Quem crê e for batizado, você cria e é batizado, né? Ou seja, não tinha tempo de banco, que a gente usa, né? Estamos errados. Não tinha tempo de banco. Não tinha regra institucional para ser batizado. Qualquer regra institucional. Não tinha. Não tinha nenhum procedimento administrativo. Não, vem cá que eu vou fazer o teu cadastro. Aí a partir aí a gente vai contar o tempo. Não tinha. Criou e era batizado, pronto. O batismo é simplesmente, irmão, é algo muito importante, obviamente. É claro que hoje a gente crê que as pessoas, infelizmente, fazem uma coisa por aqui sai pela porta e já não crê mais, enfim. Mas isso não é problema nosso. Quem crê e for batizado será salvo. E outra, se deixamos de batizar, às vezes estamos impedindo a salvação. Né? Isso serve para mim, isso serve para nós, como igreja, para a gente refletir sobre isso. Além da influência política, que eu ainda vou falar aqui. Não, todas essas regras eram procedimentos humanos, estavam dentro do templo, que gerava impedimento para que as pessoas chegassem até Deus. Ou seja, tudo isso, todas essas regras, estavam colocadas no templo também. A gente, claro, era outra cultura, outros procedimentos, né? Mas outra forma de se chegar até Deus que afastava as pessoas e ainda ser autoridade, porque quem estava lá na condição de liderança não tinha autoridade espiritual, não tinha. Né? Uma coisa é respeitar a autoridade, né? do presidente, seja de quem for, do prefeito, enfim, são autoridades. A Bíblia fala que todo o poder emana de Deus, toda autoridade é instituída por Deus. Esse é um texto, não lembro agora o texto, mas não pode listar. Toda autoridade emana de Deus, tudo vem do Senhor. Se a pessoa está lá, a permissão do Senhor é assim
pequeno. Amém? Então temos que respeitar também, independente da linha política, qualquer um que for, se chegou até lá, é por permissão de Deus. Né? Deus vai fazer alguma coisa através daquilo ali. Vamos lá, ou Deus está falando alguma coisa através daquilo ali. Por isso, João Batista não pregava lá. Porque quem estava lá não tinha autoridade. Quem estava lá impunha várias limitações. Quem estava lá fazia tudo isso. Então, ele saiu. A mesma coisa acontece com Deus, irmãos. Se aqui, nós estamos numa reunião de irmãos, se começarmos aqui a cometer atos que ferem as orientações do Senhor, que entristecem o Senhor, e o termo é entristecer mesmo, porque Deus tem sentimento. Nós vemos isso, estamos estudando o livro de Oséias aqui, esta sexta-feira. Nós estamos vendo como Deus é tão amoroso, misericordioso, porém justo. Ele vai dando corda, porque nos atos a gente vai dando corda, até que ele tem que puxar aquela corda ali, aí, irmãos, aí é o juízo. Aí não adianta chorar mais. Né? Sabe que o pai que eu lembro, filho, não vai para isso, vai quebrar a cara. Chega na frente, a filha, né, quebra a cara, calma, já avisei, né? Já avisei. Bom, é o que o Senhor está fazendo. Então, por que lá dentro do templo João não podia estar por causa de tudo isso? E porque quem estava lá no templo vestia as vestes sacerdotais. Nossa, os sumos sacerdotes tinham. Os irmãos nem lá em Levítico, acho que é Levítico 8, se eu não me engano. Aí tem lá toda a instrução. Não porque os sumos sacerdotes têm que usar uma couraça, tem que usar uma placa, assim, umas pedras preciosas. Toda a ornamentação. Lógico que dada pelo Senhor para diferenciar. Só que aquilo se perdeu ao longo do tempo. Aquilo deixou de significar. Passou a significar status e autoridade humana e perdeu completamente a autoridade espiritual, porque perdeu o significado. E por isso, João, na condição de ser o sumo sacerdote do templo, ele deve vestir o seu colete lá, que é narrado lá, algo muito precioso. Tem na internet, vamos pesquisar lá como que era. O vestimento era muito bonito. Sabe o que ele vestia? Ele se vestia de pelo de camelo. Lá é assim? Eu vou me vestir de pelo de camelo. Lá, quando oferecem as ofertas ao Senhor, é separada uma porção para entregar aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes. Se lá eles estão comendo daquilo que é oferecido para o Senhor, do melhor, daquilo do bom e do melhor que tem, conforme manda a lei, eu vou comer gafanhoto e mel silvestre. Ele começou a chocar, irmão, a sua geração com aquela mensagem. Por isso que rapidamente aquilo se espalhou e começou, olha, tem um louco pregando lá no deserto. Tem um louco pregando, eu quero que gritem as gente, tem um louco pregando lá no chamado de uma noite. Porque nós estamos aqui anunciando, irmãos, a mensagem do Senhor. Não tem protocolo, não tem etiqueta que supere a mensagem. A mensagem é simples, a mensagem é uma. A mensagem central é o reino de Deus. O reino de Deus. Aí já entro na boa notícia. Jesus, quando veio, irmão, a primeira coisa, Jesus foi batizado. A gente falou aqui o batismo com arrependimento. Jesus não, se batizou para dar o exemplo. Jesus, no seu batismo, ele estava ali marcando o início do seu ministério. Por isso que ele se batizou. Logo que ele sai da água, o que acontece? O céu se abre. Desce o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Os irmãos conhecem o texto, versículo 9, 10 e 11 por aí, de Marcos nós estamos lendo. Aí, simbolizando a presença do Espírito Santo, e ouve-se uma voz do céu: esse é meu filho amado. A confirmação de tudo que ele precisava ali, para que todos aqueles que estivessem ali, a manifestação do que nós temos como trindade, né? Porque uma trindade não aparece explicitamente na Bíblia, mas no entendimento maior é usada essa palavra, né, que trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo, né, que nós vemos aqui a presença deles aqui, Jesus como Filho, o Pai falando do céu e o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, está aí a trindade. Aí vamos lá, Jesus foi batizado, deu exemplo, marcou o início do seu ministério. O que aconteceu? Imagina Jesus, irmão, por volta dos seus 30 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, porque tem um problema da data ali, mas por volta dos seus 30 anos, vamos colocar assim, que é o senso comum, Jesus se apresenta, é batizado. Eu quero começar meu ministério. O que acontece? É levado para o deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias. 40 dias, irmão. 40 dias. Jesus, quando começou o seu ministério, a primeira coisa que ele enfrentou foi tentação.
essa tentação? Não, quando ele volta de lá, foi tentado, ok. O que aconteceu quando ele voltou depois? A primeira mensagem de Jesus, lá o versículo 15. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus iniciou seu ministério, irmãos, anunciando a boa notícia. Jesus iniciou seu ministério anunciando o Evangelho. E nós vemos a boa notícia. Essa é a notícia boa. Essa é a notícia que nos guia. Essa é a notícia que nós alimentamos até o dia de hoje. O reino de Deus está próximo. Jesus está anunciando o seguinte: em outras palavras, eu estou prestes a abrir a porta desse reino para vocês. Não se arrependam e entrem. Eu sou a porta. Então o texto fala que ele era a porta, que para entrar tem que passar por ele. É por isso que quando você olha para Jesus na cruz, você entende que aquele sangue que derramou lá é para te limpar, é para te purificar. Você está entrando por ele, você está passando por Jesus, você está aceitando o sacrifício que ele fez. Você pode falar assim: ah, mas eu não pedi nada. Tudo bem, mas nem você pedir, ele fez por você. Mas eu não mereço, ele fez por você, eu também não mereço. Não é por merecimento. Tem um texto que fala que a salvação não é por meio de obras para que a gente não se glorie. Então não adianta fazer doação de caridade. Tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Já expliquei para os irmãos. A caridade, o fruto do Espírito, né? Bondade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, etc. O fruto do Espírito. E isso tem que aflorar na nossa vida. Se não está aflorando, nós estamos errados. Nós temos que ser mudados. Nós temos que ser confrontados com esse texto, irmão. Para que possamos de fato assumir esse papel de proclamar o Evangelho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a boa notícia. A primeira mensagem que Jesus, Leandro, foi: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam. Essa foi a primeira mensagem do Mestre. Se você o respeita assim, essa foi a primeira mensagem. E caminhando para o final, irmãos, por causa da hora, nós vamos chegar agora na última mensagem de Jesus. Jesus passou o período dele aqui, ao torno de 3 anos e meio, anunciando esse Evangelho, dando orientações aos seus discípulos, ide por todo mundo pregar o Evangelho, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que Jesus mandou. É nosso dever, tá? É nosso dever. Nós recebemos essa orientação e por isso nós estamos aqui pregando. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Aí, falando de pregar o Evangelho, aí nós lembramos aqui de João, que quando João foi pregar, existiam tantas coisas acontecendo dentro do templo que ele teve que pregar fora. E nos nossos dias não é diferente. A política entrou, irmãos. Muitas pessoas estão entristecidas. Muitas pessoas estão feridas por causa de política. Muitas pessoas estão entristecidas, seja por política ou não, mas por palavras mal colocadas. Muitas pessoas estão feridas e entristecidas por coisas que aconteceram dentro do templo. Aí quando você vai pregar, quando você vai levantar a bandeira do Evangelho, você não consegue. Sabe por quê? Porque aquele coração está cheio de espinho. Senhor. Isso me faz chorar, irmãos. Já estou chorando mesmo para quem me conhece. Já estou chorando para quem me conhece. Mas isso me emociona. Me emociona porque ao invés de colocarmos para dentro, nós estamos colocando para fora. Irmãos, o nosso dever é botar para dentro. O nosso dever é tirar da vida do nosso irmão todo o carrapicho, todo o impedimento, toda barreira, toda dificuldade que nós podemos tirar. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Nós temos que alcançar as pessoas, mas elas já estão com o coração ferido lá fora. E como que a gente alcança, irmãos? Depois de você dar uma patada em alguém, como que vamos alcançar essa pessoa novamente? Aí Deus tem que levantar o João Batista para pregar lá no deserto, o arrependimento. E aqui para nós temos Jesus. Você que está ferido, você que está machucado,
Você que está cansado de religiosidade, você que está ferido de alguma coisa que aconteceu, uma palavra, o tempo que estamos vivendo, você que está ferido, Deus tem uma palavra para você. Jesus não é religiosidade, Jesus não é vestir uma roupa bonitinha e estar aqui na igreja, não. Vestir Jesus é muito mais do que isso. Jesus é salvação, é vida eterna. Ele te chama para morar no reino. Ele te convida a passar pela porta. Ele morreu por você e por mim. Glória a Deus. Ele diz assim, ó: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Essa é a mensagem do Senhor para nós. Vinde a mim, você que está cansado, sem força para caminhar. Peça ajuda se for preciso, me chame. Chame o pastor, chame o amigo, chame o vizinho, chame alguém. Peça ajuda. Nos tempos de hoje, as pessoas não querem pedir ajuda, seja do lado espiritual ou do lado físico. As pessoas estão se suicidando porque não pedem ajuda, ou quando pedem ajuda não encontram abrigo. Então temos que estar atentos, irmãos. Como cristãos que somos, a mensagem do Evangelho é isso: é perder para ganhar, é dar para receber. É tudo ao contrário do que a voz do mundo diz. E essa é a mensagem para nós nessa noite. Se você não lembra isso, arrependa-se também. Se você feriu alguém, arrependa-se também. Mude o seu pensamento, reflita pelo menos sobre isso. Veja assim: o meu posicionamento está correto? Aquilo que eu estou colocando como impedimento para as pessoas chegarem até o Senhor está correto? Irmãos, Jesus não falou de roupa, Jesus não falou de brinco na orelha, Jesus não falou nada disso. Jesus falou que ele se arrependa-se. Esse é arrepender do pecado. Jesus é a porta. E aí a gente coloca um monte de barreira no caminho. E a pessoa chega querendo entrar, mas, poxa, e assim assada, eu não vou não. Aí chega aqui, ó. Eu vou tentar aqui. Aí chega aqui, ó, houve uma palavra mal colocada, aquela pessoa nunca mais volta ali. Aí a pessoa fica um tempo em casa, aí depois o coração arde de novo. Mas eu vou tentar aqui, ó, vou tentar por aqui, de repente por aqui. Aí chega aqui, um monte de barreira, um monte de impedimento, um monte de dificuldade, irmãos. Irmãos, se não está na Bíblia, não é de Deus. Se não está aqui, não é no sentido bom da coisa. Porque eu estou falando de dificuldades, isso serve para nós, para a Assembleia de Deus, né? Muitas dificuldades que são colocadas de geração em geração. Antigamente não podia televisão, hoje tem um monte. Antigamente não podia rádio, hoje mais tem. Antigamente não tinha que usar chapéu, hoje ninguém usa chapéu. E assim por diante. Louvado seja o nome do Senhor. Para falar que foi Deus que falou que tinha que usar chapéu. É o que eu acho que a nossa geração não viveu, mas é só para destacar para os irmãos. Hoje, irmãos, eu não vim para aparecer que o Espírito Santo flua no coração dos irmãos nessa hora. Não olhem para mim com um olhar de superioridade, muito menos, irmão. Eu sou menor aqui, eu estou aqui para aprender, eu sei lembrar para meus irmãos, eu quero dar atenção para os irmãos. Às vezes eu não posso fazer mais porque me falta tempo, me falta capacidade. Mas os irmãos, eu estou aberto. Essa mensagem está pronta para ouvir, para compartilhar, para falar de uma alegria, de uma felicidade, para alcançar, irmãos, aqueles que estão lá fora. Essa é a boa notícia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero atacar ninguém com essa mensagem. Eu quero trazer reflexão. E que o Espírito Santo flua no meu coração e no seu. Em nome de Jesus, essa liberdade no meu sentimento aqui, no meu objetivo. Jesus falou da boa notícia, que a boa notícia é o seu reino, é chegar ao reino de Deus, o reino de Deus está próximo. Isso que ele anunciou com toda alegria. Foi essa a mensagem do Senhor. E como nós falamos, a última mensagem de Jesus foi o seguinte: Jesus, não dá para falar mais, Jesus crucificado,
na cruz do Calvário, para muitos que estavam lá vendo aquilo, presenciando aquilo, estavam rindo de Jesus, estavam falando: desce daí, você não é rei. Você não diz, colocar uma placa lá em cima, escrito em vários idiomas, que ele era o rei dos judeus. Você não é rei, você não pode destruir e construir o templo, enfim, você não pode, desce daí. Aí qual foi a oração que Jesus fez? Qual foi a oração que Jesus fez? Pai, não lhes impute desse pecado. Jesus perdoou, irmão. Jesus perdoou. Essa é a maravilhosa graça de Deus. É por isso que é fácil atacar o crente. Nós vimos isso por pouco tempo. É muito fácil atacar o crente, porque o crente de verdade está acima da face, está ao outro lado da face. É difícil, é muito difícil, irmão. Somos humanos. Mas quando você está sendo pisado, humilhado, caluniado, o Senhor deveria dar outra face. Que Jesus deu, Ele é o exemplo, Ele é o modelo. Eu não sou, mas Ele é o modelo. O exemplo, Ele crucificado, sofrendo os últimas dores da crucificação, do chicote, tudo que Ele enfrentou, os irmãos já sabem. Ele perdoou lá de cima. Senhor, Ele não sabe o que eu estou fazendo. Não imputa esse pecado, não, Senhor. Ele orando para o Pai. E nesse momento, irmãos, eu creio, eu ouvi isso também, eu aprendi isso, tá? Não cheguei a essa conclusão sozinho, mas o texto está ali. Mas eu creio que nesse momento, foi nesse momento que o ladrão que estava na cruz, do lado dele, olhou para ele de forma diferente. No Evangelho, Marcos mesmo, se eu não me engano, Marcos ou Lucas, eu acho que Lucas, falando da crucificação, cita lá que aqueles que estavam crucificando Jesus zombavam dele. E cita também que os presos que estavam ali zombavam de Jesus também. Imagina a pessoa que está condenada à morte, não tem nada a perder, então caindo na zombaria também, zombaram de Jesus, ou seja, os mesmos ladrões. Aí tem que são os mesmos ladrões que zombaram de Jesus antes. Agora, desses ladrões, um recebeu a mensagem, viu algo diferente em Jesus e falou assim para ele: mestre, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. Olha, em outras palavras, eu não mereço não. Deixa eu colocar assim, depende do estado dos irmãos. Eu não mereço não, tá? Mas se o senhor puder, lembra de mim lá. Aí Jesus olhou com graça e misericórdia, meu filho, hoje mesmo você vai estar comigo lá. Hoje mesmo, irmãos. Não teve procedimento, protocolo, vestimenta. Esse homem era um ladrão, ele viveu a vida no pecado. Ele fez de tudo que não deveria fazer. Mas ainda assim, Jesus ainda chega a morrer antes dele, mas antes de Jesus morrer, Jesus libera a graça para ele, abre a porta para ele. Hoje mesmo, nesse reino que eu anunciei, eu estou abrindo para você, meu Deus. É hoje. E abriu para mim também, irmãos. A porta está aberta ainda. A porta ainda está aberta. Desse mesmo reino, desse mesmo lugar. Agora nós temos que ter cuidado para nós que estamos aqui não expulsar as pessoas, para as pessoas que estão lá fora poderem chegar. Isso é um dever nosso. Agora quem está lá fora precisa chegar, precisa se arrepender. Batizado precisa, quem não é batizado precisa crer e ser batizado. Quem é batizado precisa permanecer. E para permanecer tem que seguir as orientações de Jesus, tem que cear, tem que sentar à mesa com o Senhor. Essa é a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou encerrar aqui por causa da hora, peço perdão aos irmãos pelo horário, mas essa é a mensagem que carregou no meu coração. Ontem eu estava meditando, o Senhor começou a me dar esse texto, começou a me dar, e a hora foi passando, e depois eu tentei dormir, não consegui, depois eu continuo, eu voltei lá, eu tive que fechar o que eu estava escrevendo, e a coisa foi tão, eu me senti tão impactado, irmãos. Que minha cabeça ia até 4 horas da manhã. Eu estava ali sem conseguir dormir, andando pela casa, pensando o que eu ia fazer para anunciar esse evangelho. Irmãos, eu senti que eu me converti de novo. Por isso que eu mandei mensagem para um montão de gente. Eu quero anunciar essa mensagem, a mensagem
a mim, você que está cansado, sobrecarregado, Jesus vai te aliviar, Jesus vai te cuidar. Não importa a sua condição de vida, não importa. Eu olho para você, a mensagem é essa, a mensagem é simples, basta crer, ser batizado e permanecer. Essa é a mensagem do Senhor para nós. Eu creio que estamos aqui, irmão, entre pessoas que são crentes, mas eu quero te fazer esse convite para nós mesmo, refletir. Se tiver alguém aqui que ainda não recebeu o Senhor, ou que já recebeu e precisa se consertar, ou que essa mensagem ardeu no seu coração, ela foi para você. Se ela ardeu no seu coração, ela foi para você. E por isso eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer essa oração com os irmãos, não com caráter de superioridade, não, mas com caráter de um irmão que ajuda outro irmão diante da dificuldade. Um irmão que quer ajudar o outro, eu quero orar por você. E por isso eu queria que você ficasse de pé. Quem quiser vir aqui à frente pode vir, nós vamos fazer essa oração de graça, essa oração de renovo, essa oração de restauração. Fica com uma orientação aqui para nós. Creio que os irmãos creem assim. Irmão, nós temos que batizar as pessoas. Nós temos que mergulhar as pessoas lá na água. É o símbolo do segundo nascimento na vida dessas pessoas. É o nosso dever batizar. Temos que tirar toda a dificuldade da frente. Se não está dando para marcar um dia, data especial, para organizar a família, todo mundo, vamos colocar uma piscina aqui dentro e vamos batizar aqui dentro. Que basta batizar. Recebeu? Você creu? Quer ser batizado? Quero. Então desce as águas. Não tem cerimonial, não tem que dia especial. Esse é o dia especial, é o dia que a palavra entra. É o dia que a palavra entra. Então fica com orientações para nós refletirmos a respeito disso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória, te damos graças, Senhor, por essa mensagem que o Senhor nos deu, Pai. As boas novas no seu Evangelho, a boa notícia, Senhor. Nós recebemos essa boa notícia, anunciamos, Senhor, ela que hoje é a manchete do nosso jornal também. O Evangelho é chegado, o reino de Deus é chegado, a porta está aberta. Essa é a nossa mensagem hoje, Senhor. E que essa mensagem alcance os corações. Aqueles que precisam ser batizados, Senhor, fala aos corações. O Espírito Santo é o Senhor que fala aos corações, fala aos seus corações. Pai, aqueles que estão enfraquecidos na fé, desviados dos seus caminhos, que não permaneceram, Senhor. Ó Pai, que eles venham alcançar essa mensagem também. E que essa mensagem entre nos seus corações e encontre morada. E possa encontrar a terra boa para poder crescer. Pai, se eu estou colocando espinho na vida de alguém, ó Pai, tira isso de mim e me limpa, para que eu não coloque espinho na vida de ninguém. Pai, se eu estou sendo um fruto, Senhor, de dificuldade, para que alguém possa caminhar, me muda-me, Senhor. O Senhor me limpou do pecado, me limpa dessa atitude também, me limpa desse posicionamento também. Limpa a sua igreja, Senhor. Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor. Tu tens autoridade, Senhor, para limpar. Assim como a árvore que para dar fruta, ela precisa ser limpa, Senhor. Nos limpa para que possamos dar mais e mais tempo, Senhor. Essa é a mensagem, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por essa oportunidade. Agradeço os irmãos que me ouviram, agradeço os irmãos que receberam essa mensagem. E que o Espírito Santo de Deus fale mais aos seus corações, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Que a palavra de Deus para nós nesta noite. Glória a Jesus. A palavra de Deus eu vou batizar sem ação. É preciso crer. Crer como diz esse. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos encerrando esse culto. Amanhã nós continuaremos estudando para crescer, às 19 horas. E na terça-feira, o nosso
de ensinamento. Nós já chegamos já para o final do livro de Oséias. Que tem sido bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E desde a semana passada nós estávamos com grande cura do igreja. Você que tem estado afastado, bota prioridade na sua vida. Bota prioridade. A palavra de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Então, deixe de fazer coisas que você pode fazer no dia seguinte e venha para a casa do Senhor. Tem prioridade. Porque o reino de Deus tem que ser prioridade. Buscar primeiro o reino. E pela parte do reino, o reino de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que arrumar uma desculpinha para deixar o ensinamento para o Senhor. Porque Deus tem dado condição para isso, a gente tem que aproveitar o tempo que o Senhor dá, mesmo que passe por rápido. Para não pensar que nada foi. Você vai poder estar para poder mais. Louvado seja o nome de Jesus. Mas enquanto temos vida, precisamos saber priorizar as coisas de Deus na nossa vida. Bem, então vamos agradecer ao Senhor. Oração lá da Diaconia José, quarta-feira. Uma consagração que horas? 9 horas da manhã. Quarta-feira. E também fui informado que a Josema vai fazer consagração com as crianças do sábado. E ela estava precisando de uma irmã que pudesse estar aqui, ou duas irmãs que pudessem estar aqui para auxiliar ela na cozinha. Ela já fazia alguma coisa com as crianças. Algumas pesquisas. Duas irmãs da igreja aí se prontificam e vêm estar com a nossa mãe Josema no sábado, às 9 horas da manhã, no horário de consagração. E para ajudar lá a desenvolver aí o trabalho com crianças e adolescentes. E eu aproveito até para falar aos pais que eu tenho que dar o apoio ao departamento. Você tem filhos, né? Eu vou dar apoio para os filhos, vindo para os meus filhos, estar comigo também na casa do Senhor, porque o departamento, se o Senhor precisa de ajuda para que ele possa fortalecer e se sustentar. O Senhor nosso Deus. Amém? A igreja sem criança, a igreja que você não tem o poeta no seu dinheiro, uma igreja que não está gerando filhos. Então é preciso a igreja gerar filhos, né? Para a glória do nome de Jesus. Então vamos ficar, vamos agradecer o Senhor nosso Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, agradecer a Deus por esta palavra, por esta mensagem. Fala comigo, eu estou obrigado a Jesus. Orando a Deus, então, poder passar para a igreja. Às vezes, quando chega aqui, eu chamei ele para falar é que a igreja tem a compreensão daquilo que ele quer passar. Mas com certeza ele entendeu muito mais do que ele passou aqui. É sempre assim que acontece, nós temos que entender. Mas a igreja entendeu bem, louvado seja o nome de Jesus. E já de antemão, eu quero anunciar o pregador de domingo que vem. Será a nossa oração. Não ia ser, né? Eu vou botar um pregador assim, pedacinho, mas tudo bem, né? Glória a Deus. De antemão, eu quero anunciar o pregador do próximo domingo após a ceia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o pastor legal será o pregador da ceia. Glória a Jesus. Essa aí você podia pegar também, não? Chegar essa pessoa. Glória a Deus. Mas tudo bem. Então nós vamos. Estamos na pregação principal, porque ele tem tempo de estudar, preparar, orar, os seus livros, para que ele possa fazer uma mensagem que Deus nos serviços. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Nesse dia nós estamos aqui. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito nas nossas vidas. E agora eu quero, nesta hora, te agradecer por todos os benefícios que podem feito a nós, a tua igreja. De que continue conosco, nos dando uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana, Senhor,
Pai amado, fica conosco, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. E o nosso Deus qual é? O Senhor faz. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as duas irmãos, com a do Espírito Santo, que nos encara agora sempre, nos digam. Amém.